Bom dia, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está do Lido Lendo. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim falar de um livro que eu achei muito interessante e eu vou contar para vocês por quê. Que eu estou falando de Estação Atocha, do autor americano Ben Lerner. São aquelas edições lindonas da Rádio Londres que vem com esse marcador lindo também. E eu gostei bastante desse livro, mas eu demorei para começar a gostar dele. Então vamos lá. Estação Atocha vai contar pra gente a história de um cara chamado Adam. O Adam é americano, é um poeta e se candidatou para uma bolsa de estudos na Espanha, em Madrid. E aí ele é aprovado para essa bolsa para escrever poesias e também estudar um pouco mais sobre a Guerra Civil Espanhola e escrever também poesias relacionadas a esse tema. Só que o Adam, minha gente, ele é uma pessoa muito estranha, ele é uma fraude. Foi exatamente por isso que eu tive dificuldade um pouquinho em engrenar com esse livro, porque eu estava simplesmente achando insuportável a existência do Adam nesse mundo. Porque o Adam é uma pessoa extremamente insegura. Insegura, 100% insegura. E para completar, o livro é narrado em primeira pessoa. Então a gente vai ter somente a percepção do Adam sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas principalmente sobre as coisas que estão acontecendo aqui, ó, dentro da cabeça dele. Mas foi só no início, tá? Depois eu entendi um pouco as razões dele e no final acabei gostando dele sim. Mas por que que o Adam é uma fraude? Porque ele se candidatou para essa bolsa de estudo sem saber direito o motivo. Ele não se interessava por nada do que aquilo podia trazer para ele. Ele não falava nem espanhol direito. Ele não sabia se o que ele queria era aquilo. Ele não tinha certeza de nada. Ele não tinha um objetivo, sabe? Ele caiu meio que de paraquedas naquela bolsa. Ah, ganhei a bolsa, beleza, vou para lá. Massa. Então ele passava os seus dias inteiros divagando sobre coisas da vida, refletindo sobre coisas da vida, fumando haxixe, tomando antidepressivos e principalmente muito preocupado com o que as pessoas achavam dele. Extremamente preocupado com a opinião alheia. E eu, como sou uma pessoa que nem ligo, para não dizer uma expressão chula aqui, como eu não ligo muito para isso, né, eu me incomodo sim um pouco com pessoas que são extremamente inseguras e que ficam valorizando demais a opinião dos outros. E foi exatamente por isso que eu não gostei tanto do Adam no início. E como a gente está na cabeça dele, isso é o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então ele se preocupa com que, se ele vai falar aquilo, o que aquela pessoa vai pensar. Se ele usar uma palavra ao invés da outra, o que vai ser diferente? Se ele colocar uma blusa assim, assado, o que a pessoa vai achar dele, sabe? Então ele inventa muitas coisas para poder ser aceito pelas pessoas. Inclusive ele inventa que a mãe dele morreu de câncer, que o pai dele é um comunista agressivo. Ele meio que gostava de se fazer de vítima para as pessoas terem pena dele e se aproximar dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não gostava do contato com as pessoas. Ele tinha pavor de se comunicar, ao mesmo tempo que ele se sentia inferior por não conseguir se comunicar em espanhol da mesma forma que ele conseguia se expressar em inglês. Mas, ao mesmo tempo também, ele não queria contato com as pessoas. Tipo, do curso lá, da bolsa de estudos, com a galera da bolsa, ele não queria muito contato. Então ele inventava. Ele simplesmente falava, eu não falo muito espanhol, e saía fora, porque ele não queria ter contato com ninguém. Ele passou a se relacionar um pouco mais com umas pessoas que ele conheceu ali no mundo artístico espanhol, inclusive com uma mulher chamada Teresa, que era a moça que ia traduzir os poemas dele do inglês pro espanhol. E ele tem um caso amoroso ou não com essa menina, porque é tudo meio que uma coisa, não sei se aconteceu, porque a gente via tudo da perspectiva dele. E sempre naquela mesma vibe de inventar histórias, de fazer as pessoas sentirem pena dele e de contar histórias que não aconteceram com ele, mas que aconteceram com outras pessoas, sabe? Pra meio que
ser aceito, que ter um assunto, se inserir naquele ambiente que ele não se sentia muito à vontade. Só que, da mesma forma que ele se sentia inferior por várias coisas, ele se sentia uma pessoa muito superior por ser americano, sabe? E isso ele explicitava em várias vezes, em várias passagens do livro. E essa pedância dele também me deixou, assim, com um pouco de pé atrás com ele. Então são vários os motivos que eu gostei e eu não gostei do personagem. Porque apesar de tudo, ele leva a gente a refletir, né, sobre o caminho que a gente está tomando, sobre quem a gente é realmente, sobre o que a gente gosta ou não de fazer. O que eu estou fazendo? Está sendo bem feito? É isso mesmo que eu quero? Vale a pena eu ter essa vida, sendo que eu não quero ter? Enfim, só sei que ele fica curtindo essas noias dele na cabeça e fumando haxixe pra cima e pra baixo. E ele vai, por exemplo, a uma exposição de artes, a um museu, e ele não consegue ser tomado pela mesma emoção que outras pessoas têm. Ele olha para uma obra de arte e não sente nada. Então ele começa a desconfiar das pessoas. Será que aquela pessoa sente alguma coisa mesmo olhando para isso? Ou será que ela está fingindo? Então, apesar de ser um livro, para mim, no início, um tanto enfadonho, porque eram muitas reflexões intimistas de Adam, também foi um livro que me levou a pensar bastante. E aí, quando eu entendi os motivos dele, eu passei a gostar do personagem. E eu gostei muito da ironia com a qual ele tratou o mundo artístico e as pessoas que viviam ali. E nesse contexto todo vai ter o atentado terrorista à Estação Atocha, lá em Madrid, que destruiu a estação, né, que ficou muito conhecida mundialmente. E esse nome não era estranho para mim, tá? Eu já tinha lido a respeito, tanto da Estação Atocha quanto desse atentado, num dos livros da Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, mas eu não vou lembrar qual. Talvez seja A Filha do Canibal. Pode ser esse, mas eu também posso estar enganada, tá bom? Então o livro vai fazer alusão a essa passagem, que foi em 2004. E aí, logo depois desse atentado terrorista, tem uma exposição de um amigo dele. Uma exposição de quadros. E o Adam sugere que os quadros sejam tampados com um pano preto para poder mostrar toda a indignação, o luto em relação ao atentado terrorista que aconteceu aqui na Estação Atocha. E esse amigo acha a ideia genial e as pessoas ficam extremamente sensibilizadas com aquilo. Elas olham para aquele quadro, para aqueles quadros e choram e tal. E Adam, na ironia, né, dele, começa... Gente, será que realmente a pessoa está sentindo aquilo? É um pano preto só, o que isso significa para ela, sabe? Então, ele questiona muito aquele mundo que ele vive, aquele mundo artístico. Então, nesse ponto, eu achei a crítica muito bacana. Só que ele também, ao mesmo tempo que ele se sente um ser superior por não achar a mesma coisa dos outros, ele também sofre por não conseguir ter esse tipo de sentimento, sabe? Então ele mente, ele inventa história... e acontecem coisas extremamente engraçadas com ele, como o dia que ele se perde lá eu já esqueci o nome do lugar já, mas ele se perde lá da menina, e a menina fica revoltada da vida com ele, e ele não sabia inventar, ele não sabia se comunicar, ele era uma pessoa extremamente desligada, sabe? Então tem sim passagens hilárias, que justificam aqui algumas notinhas que tem aqui atrás de Paul Auster, David Nichols, James Wood, sabe? Mas o livro, pra mim, ele não foi tão hilário assim. Eu me diverti, sim, em algumas passagens, mas, acima de tudo, foi uma reflexão muito interessante sobre o comportamento humano, pra mim, sabe? É um livro mais intimista, com bastante crítica, e eu vi muita gente não gostando desse livro. Eu não gosto da expressão de que não é um livro para todo mundo. Eu acho que qualquer livro é para todo mundo. Qualquer pessoa pode ler qualquer livro. Só que vai do momento da pessoa, dos gostos dela, do que ela acha, gostar ou não de determinada história, de estar disposto ou não a se enfiar na cabeça
né, de um narrador, de um cara extremamente inseguro e, sabe, que vai ficar divagando sobre coisas do dia a dia. De um dia a dia que ele não sabe nem se ele queria estar ali. É isso. Então, essa falta de objetivo do Adam, sem saber o que ele tá fazendo ali, sabe? Essa insegurança dele, sem saber se ele é bom, mesmo com as pessoas falando, cara, você é bom, acredita mais em você. Então isso me irrita um pouco. Mas, no final do livro, a gente tem alguns acontecimentos aqui que me fizeram fazer as pazes com como é o nome, gente? Com o Adam. Enfim, é um livro que eu não sei se todo mundo vai gostar, justamente por tudo isso que eu falei, mas foi um livro que definitivamente eu gostei muito de ler, tá bom? O livro é bacana, é interessante, esse monte de coisa que eu falei, de crítica social que eu gosto bastante. É uma narrativa em primeira pessoa, que no início me cansou, mas depois eu acabei gostando. Quando eu percebi que o personagem era assim mesmo, eu relaxei e aproveitei. Aí o livro ficou bacana pra mim, tá? E foi considerado por vários críticos um dos melhores livros de 2011, dos melhores romances de 2011. Então eu recomendo sim Estação Atocha, eu gostei de ter lido. É um livro diferente em vários aspectos, que eu acho que vale muito a pena a experiência de leitura, aquilo que eu sempre falo aqui. Mesmo que no fundinho você não goste tanto assim da história, que não foi o meu caso, eu gostei bastante, mas mesmo que você não goste tanto da história, tem livro que vale a experiência de leitura por vários aspectos. E esse aqui é um deles. E uma curiosidade é que o Ben Lerner também é americano, também é poeta e também ganhou uma bolsa de estudos em Madrid. Então, eu não sei se param por aí as semelhanças, tá? Entre o autor e o personagem principal do livro. Mas é só uma curiosidade boba. Enfim, galera, já falei bastante sobre o livro. O pouco a mais que eu falar sobre ele vai ser spoiler, mas eu acho que vale sim a leitura de vocês, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.